A gente vira a página, muda de assunto aqui no Jornal da Manhã, porque os surtos de Covid-19 e gripe têm levado as companhias aéreas a viajar com menos comissários e até mesmo a cancelar voos. Tudo isso pela falta de contingente, o que tem deixado passageiros muito apreensivos, a incerteza se vai haver ou não voos, atrasos, enfim, uma dificuldade enorme nesse processo. Sobre essa situação, nós vamos conversar agora com o chefe de gabinete do Procon São Paulo, Guilherme Farid. Guilherme, obrigado por nos atender, um bom dia para você. A minha pergunta é... Bom dia, a minha pergunta é a seguinte: nós estamos vivendo uma situação de incerteza não só no setor aéreo, em todas as esferas da nossa vida a pandemia tem gerado problemas e tem afetado a normalidade das coisas. No entanto, no caso das companhias aéreas, do setor aéreo, há um funcionamento, uma operação ali como um reloginho, né? E isso tudo as pessoas se programam em função dessa organização. Os prejuízos que têm sido causados às pessoas em função desses cancelamentos, eles podem ser notificados às empresas? Quais são as responsabilidades delas diante dessa situação em que nós vivemos? Olha, num primeiro momento, é importante deixar claro que, de fato, sim, o funcionamento das companhias tem sido afetado pela questão da Covid e pela contaminação da tripulação. O Procon São Paulo notificou aqui a Latam, a Gol e a Azul, que informaram que, de fato, tem realizado o cancelamento de alguns voos em razão do número reduzido de tripulação, o que tem afetado os consumidores e causado transtornos ali de surpresa na hora do embarque. Então, especificamente com relação a isso, o consumidor que tiver o seu voo cancelado no momento do embarque tem direito de ser realocado em outro voo de uma próxima companhia, que seja um voo próximo ou não. Se não tiver voo disponível, o consumidor pode solicitar este valor em crédito sem nenhum abatimento ou o reembolso do valor pago na sua integralidade, o que deve ocorrer de forma imediata também. Para auxílio dos consumidores que estão nos aeroportos aqui de São Paulo, de Congonhas e de Guarulhos, o Procon tem feito uma operação especial com a sua equipe de atendimento, que está lá no aeroporto, inclusive hoje, atendendo os consumidores que tiveram os voos cancelados e ajudando na intermediação, da negociação para a solução do problema do consumidor ali, de imediato já com as companhias aéreas. Então, o Procon está presente nos aeroportos, o Procon já notificou as empresas e aquelas que não apresentarem um plano claro de atenção e cumprimento aos direitos do consumidor também serão encaminhadas para a diretoria de fiscalização e podem ser sancionadas em até 11 milhões e 600 mil reais. Agora, Guilherme, tem uma questão, inclusive, já demandada pelo Procon às companhias, que é o entendimento do tamanho desse prejuízo. Enfim, como é que a pandemia, a Covid-19 também, o surto de gripe, como tudo isso tem impactado a operação. Algumas delas já começaram a responder o Procon a esse respeito. Qual é o esclarecimento que as empresas ofereceram ao Procon e o que será feito a partir disso? Olha, dos esclarecimentos apresentados, confirmaram que, de fato, estão cancelando voos e que não tem um plano de ação efetivo para coordenar essa situação. De modo que o Procon entendeu que as empresas estão, na verdade, os consumidores estão à mercê do dia a dia da empresa. A empresa não sabe se amanhã vai ter tripulação suficiente, se não vai ter tripulação, e com isso o consumidor fica na mão, ali na hora do embarque. Então, por isso o Procon decidiu colocar a sua equipe de atendimento diretamente no interior dos aeroportos para auxiliar ali de imediato como será coordenado o atendimento do consumidor. O consumidor não pode ser prejudicado em razão dessa questão da empresa. É claro, nenhuma das duas partes tem culpa, mas a lei estabelece que é o consumidor a parte vulnerável. É aquela que merece melhor e maior proteção. Então, o Procon tem atuado dessa forma, colhendo esclarecimentos, obrigando as empresas a terem um plano de ação e colocando a nossa equipe de atendimento presencialmente, diretamente dentro dos aeroportos, de modo a minimizar o máximo possível o impacto dessas situações no dia a dia do consumidor. Agora, a gente sabe que muitas vezes, diante desse cenário, também há uma organização das empresas
até sabendo que o setor aéreo tem essa estrutura, a imprevisibilidade não é uma opção nesse caso. Ou seja, em algumas situações, talvez na maior parte delas, fosse possível notificar as pessoas sobre atraso, sobre o cancelamento, com um intervalo maior de tempo. E a gente verifica que nem mesmo em situações normais isso acaba ocorrendo. Nesses casos em que falta informação, falta transparência, as pessoas reclamam muito também de não conseguir falar nos serviços de atendimento, há sempre uma dificuldade, a resposta nunca é pronta, nunca é completa. Nesses casos, a quem recorrer? Olha, você colocou um ponto muito claro aqui, Carlos. Não há mais espaço para surpresa, né? Nós estamos na pandemia há pelo menos um ano e pouco. Então, já teve muito aprendizado nesse período e não há qualquer justificativa plausível para que as empresas não prestem um atendimento adequado ao consumidor, ou que haja dificuldade de acesso aos seus canais de atendimento. Aliás, essa é uma das reclamações mais reiteradas aqui na Fundação Procon. Primeiro, está relacionado à dificuldade do atendimento, e o segundo caso está relacionado à dificuldade dos consumidores em obterem a remarcação ou o reembolso de seus valores. Então, o PROCON está em cima desse assunto, o PROCON já encaminhou essas dificuldades de atendimento diretamente para a diretoria de fiscalização, que vai fazer uma nova auditoria nas empresas, e sim, elas podem ser multadas caso não se adequem à realidade e à necessidade dos consumidores, em até 11 milhões e 600 mil reais. Então, o PROCON está cobrando providências, está cobrando explicações e está atuando diretamente no foco, de modo a minimizar os prejuízos. Guilherme, eu vou pedir para você refazer o finalzinho da sua frase, porque a conexão falhou e nós não pudemos ouvir. Você disse, o PROCON está, e aí a conexão oscilou. Se você puder completar a tua frase, eu agradeço. Tá. O PROCON ele está encaminhando essas denúncias com relação à dificuldade de atendimento e com relação à dificuldade de estorno, ou reembolso dos consumidores, diretamente para a diretoria de fiscalização, que vai fazer uma auditoria nas empresas a respeito do seu sistema de atendimento. Caso se constate de modo oficial, no processo sancionatório, que a empresa não presta o serviço de modo adequado, elas serão autuadas em até 11 milhões e 600 mil reais cada uma, justamente por descumprir um preceito básico do consumidor, prestar informações de modo claro, adequado e ostensivo e, claro, sem surpresas. Agora, Guilherme, queria fazer com você o raciocínio contrário, porque da mesma maneira que as empresas estão sendo afetadas pela pandemia, as pessoas, os cidadãos estão também enfrentando esses mesmos problemas. O que leva em alguma situação a ter um compromisso marcado, uma viagem comprada, uma reserva em um hotel, enfim, os compromissos normais da vida. E muitas vezes, aos 45 do segundo tempo, ou se tem contato com alguém que ficou doente, ou a própria pessoa testou positivo, e ela fica impedida de atender a esses compromissos, de cumprir com esses compromissos. Nesses casos, entendendo também que estamos vivendo um período de exceção aqui, com uma licença para essa imprevisibilidade, do mesmo jeito que ocorre com as companhias aéreas, o que a pessoa pode fazer? Ela tem o direito de notificar e justificando, comprovando que contraiu a doença e, portanto, está impossibilitada de sair de casa, de remarcar essa viagem sem custo, a hospedagem em um hotel. Quais são os direitos dos cidadãos nesse contexto, fazendo esse raciocínio contrário, não é, de quando o consumidor é o afetado? Olha, a questão da Covid é uma questão de saúde pública. Aquele consumidor que tomou contato, que testou positivo para a Covid, claro, não deve embarcar, não deve se dirigir ao aeroporto, que, aliás, é um local de muita contaminação, principalmente dentro das aeronaves. Então, deve, por ser uma questão de saúde, se preservar. E justamente por ser um fato fortuito, um fato inesperado, um fato imprevisível, não há como responsabilizar o consumidor por essa questão. Deste modo, o consumidor pode sim solicitar à companhia aérea a remarcação ou o reembolso do seu valor e não pode ser cobrado do consumidor nenhuma taxa, nenhuma multa. Nesse caso, o valor deve ser reembolsado de modo integral. Claro, você me colocou uma situação aqui que é uma realidade da dificuldade de atendimento das empresas nesse momento para o consumidor. O que deve ser feito? O consumidor entra em contato aqui com a Fundação Procon através do nosso site
registra a sua reclamação de modo eletrônico, ele não leva 2 minutos para registrar a reclamação e a empresa já é notificada imediatamente da situação dele. O PROCON está ajudando, através do seu sistema novo digital, intermediar todas as relações de consumo. Então, registra a reclamação aqui e nós notificamos sobre o caso individual da empresa, diretamente ela, no caso do consumidor. Perfeito. Esse é um cenário dos mais comuns. É importante que as pessoas saibam que tem essa possibilidade, que tem esse direito. Quero agradecer ao chefe de gabinete do PROCON São Paulo, Guilherme Farid, por ter nos atendido e trazido esses esclarecimentos, informações importantes para quem nos acompanha. Guilherme, um abraço para você, uma ótima sexta-feira, um bom trabalho. Um ótimo trabalho, Carlos.